segunda parte dos livros que eu li em janeiro. Vamos começar por onde? Posso dizer que nesta segunda parte tem os... Não foi, por acaso não foi propositado, mas tem os melhores e por acaso também o pior que eu li em janeiro. Vou começar por ele que é mais fácil de falar, se calhar. Comecei a ler este mangá que se chama My Love Mix-Up. Este é o volume 1, volume 2 e volume 3. E é sobre um rapaz que tem uma paixoneta por uma colega que se senta ao lado dele nas aulas, e há um dia que eles vão fazer um teste e ele precisa de uma borracha, mas ele não trouxe uma borracha, e ela empresta-lhe a borracha. E a borracha tem o nome de um outro colega, escrito e com um coraçãozinho. E acaba por haver aqui uma série de enganos e desencontros, e o rapaz que supostamente a pessoa de quem ele gosta, isto fica muito confuso, fica a achar que o rapaz gosta dele. Portanto, torna-se assim há aqui um engano, uma confusão que vai, basicamente, vai criar uma série de situações muito engraçadas. São uma série romântica, fofinha, ali que se passa durante a adolescência e que fala de amizade, de primeiros amores, essas coisas todas. E que eu estou a gostar bastante de ler. Eu cheguei a esta série porque comecei a ver a adaptação para a série, que é japonesa, e depois fui procurar o mangá, encontrei, quis comprar, quer dizer, fiz estragos, não me arrependo, mas pronto, aqui estão eles, e estou a gostar de ler e vou continuar a ler. Portanto, em janeiro eu comecei a releitura das Crónicas da Lária, num grupo que eu tinha dito que de leitura conjunta desta série. Estou muito contente que ao regressar a esta série não achei tão difícil como tinha achado há 20 anos atrás. É bom. Significa provavelmente que mesmo não lendo muito em português, que já não... Há aqui umas coisas que não falham tanto. E vou continuar a ler. Não tenho muita coisa a dizer sobre isso. Eu gostei da mesma. Eu gosto deste tipo de livros. Apesar de ele sofrer de um mal, quer dizer, ter um dos meus livros favoritos, ou uma das minhas séries favoritas. Quer dizer, O Senhor dos Anéis também sofre deste mal, que é... Eles andam e nunca mais chegam a lado. Mas eu aparentemente gosto de livros de fantasia que façam isso. Portanto, não estou zangada que esta série também seja assim. E o primeiro livro, eles andam. Continuam a andar, andam mais um pouco e não chegam a lado nenhum. Chegam a muitos sítios, mas também não chegam a lado. É para continuar. A grande surpresa do mês, porque não era uma leitura programada. Eu aderi a um serviço de audiobooks e este estava lá. Este e vários livros deste autor estão lá gratuitamente. Quer dizer, a pessoa paga uma mensalidade, mas não é daqueles que... Enfim, estão lá gratuitamente, não vale a pena entrar em detalhes. É o primeiro livro da Fiona of Our Tapestry, do Guy Gabriel Kay, da Summer Tree. Gostei muito, mesmo muito. Finalmente li o meu primeiro Guy Gabriel Kay. Gostei muito da maneira como está escrito. Tenho que ainda perceber aqui, em relação a outros livros, o que é que foi inspirado no quê. Porque houve aqui coisas que me fez lembrar a Roda do Tempo, mas supostamente a Roda do Tempo é posterior. Havia um livro qualquer que tinha uma árvore, que não era este, e agora não me recordo qual é, que eu ainda não fui ver quão depois deste é que saiu. Enfim, detalhes. Foi uma ótima leitura. Espero nos próximos meses ler o segundo e o terceiro, porque quero saber o que é que vai acontecer a estas personagens. Depois posso falar um pouco melhor sobre esta série. E pronto.
E espero também ler mais livros do autor. Incluindo o Tigano. O Tigano há de sair na couve este ano. Ora, vou fazer primeiro este. A melhor leitura do mês foi esta biografia. Terry Pratchett, Life with Footnotes, The Official Biography, escrito por Rob Wilkins. Já estou a alterar o nome do senhor. Portanto, este livro tinha saído não é na couve, portanto, no Farol. Era o meu livro de não ficção para o mês, ao qual eu fiquei muito contente, porque era um dos livros que eu queria mesmo ler. Não só em 2023, aliás, desde que ele saiu que eu queria ler, mas fiz questão de só ler depois de o receber. Como só o recebi no Natal, só depois disso é que podia ler. É uma biografia de um dos meus autores favoritos. Foi muito interessante, não só descobrir mais coisas sobre a vida do autor, mas perceber que alguns dos princípios e das experiências que ele teve na vida dele, que só me deixa com pena de não ter conhecido os livros do Discworld e do Terry Pratchett há mais tempo. Mas pronto, enfim. Estou mais ou menos a meio de Discworld e tenho tempo para ler o resto e para continuar a ler mais coisas da obra do autor, se assim o quiser fazer. Uma das coisas que eu achei muito interessante nesta biografia, ao contrário de outras, que eu também não li muitas, mas ao contrário de outras biografias que eu já li de autores, esta não se prende tanto com a obra, portanto não existe, obviamente que fala da obra do autor, mas não estamos a analisar a obra do autor em relação à vida dele, o que eu achei muito interessante. Aliás, não há spoilers de livro nenhum, que eu achei fantástico. É mesmo sobre a vida do autor, com pessoas que estiveram próximas dele em vida, porque o Rob Wilkins era uma espécie de secretário, personal assistant, aliás, do autor, e é muito interessante, e há parte dessa relação que eles tinham entre eles, não só como personal assistant, mas também como amigo. E isso está muito presente no livro e em algumas das experiências que são aqui demonstradas. Foi uma leitura que eu gostei mesmo muito de fazer. Foi o único livro que eu dei 5 estrelas em janeiro. E por último, vou falar do livro que eu dei menos pontuação. Eu tive alguns problemas com este livro. Então vamos começar pelo livro. É Os Contadores de Histórias, do Nicholas Huber. A história secreta dos contos de fadas e dos seus autores. Há aqui coisas que eu... Assim, se vocês não sabem aquilo que sabem sobre contos de fadas, contos tradicionais, é muito pela rama, ou até mesmo sobre as pessoas que o escreveram, podem ler este livro à vontade, porque é um ótimo sítio, uma ótima porta de entrada. Eu tive alguns problemas com... Algumas coisas eu penso que foram escolhas do autor, porque acho que o livro não é consistente ao longo dele próprio. Outras foram com a tradução, porque eu podia ter comprado este livro em inglês, mas eu decidi comprá-lo em português. Comprá-lo em português, aliás, não fui comprar, ele foi-me oferecido no Natal, mas foi que decidi ser esta, porque como existiu o livro em português, achei que era interessante ter esta edição, em vez da edição original. Eu vi algumas escolhas na tradução que não caíram muito bem, mas pronto. Há outras que eu penso que tenham a ver com... Há outros que... Eu não sei se são erros, se são interpretações que o autor fez que não... Pronto, em relação a outras leituras que eu já fiz, não... Estou assim um bocadinho em desacordo. Porque é que eu achei que não era... Pronto, ao longo deste livro, o Nicholas Huber fala-nos de 7 pessoas que escreveram contos de fadas. Alguns deles são mais conhecidos que outros, aliás, uma parte deles são completamente desconhecidos, ou são completamente desconhecidos para a maioria das pessoas. O que eu achei que não era muito coerente foi, porque obviamente algumas destas pessoas existem mais coisas sobre elas do que outras, perfeitamente normal, e por isso mesmo ele fez um maior enquadramento histórico, social e
Portanto, fui buscar histórias de pares, fui buscar coisas que aconteceram de contemporâneos ou de coisas que estavam a acontecer quando essas pessoas eram vivas e, portanto, coisas que poderiam influenciar não só a maneira como eles escreveram, como viveram e aquilo que escreveram. Tudo isso é fantástico, assim, de fora. Penso que em alguns casos foi melhor feito do que outros. Por acaso, alguns dos autores, por exemplo, o primeiro, que é o Jean-Baptiste Basile, o livro é este, o livro que ele escreveu, The Tale of Tales, na edição inglesa. O livro inicialmente é italiano. A tradução para inglês também é relativamente recente. Depois fala de Hannah Diab, que está ligado às Mil e Uma Noites. É muito interessante que vai ser este ano pela Imprimatur um quarto volume das Mil e Uma Noites com histórias apócrifas, assim, acho que é assim que se diz, que são realmente algumas das histórias que este contador de histórias trouxe para a Europa. A história da vida dele é muito interessante. Já a parte que se passa durante o reino do Luís V, sim, Luís V, já é um bocado mais... Ele quis falar de tanta coisa que não falou de muita. Portanto, é uma altura em que se fala da Bela e do Monstro. E porque essa história tem uma altura. Apesar de existirem 31 mil versões pelo mundo inteiro que se podem incluir dentro do género. E, portanto, talvez algumas dessas coisas também... O facto de ele só falar das histórias de origem, mas não de histórias tipo... Também foi uma das coisas que, em algumas alturas, me estava a enervar um bocadinho. Mas pronto, isso já tem a ver. O problema não é o livro, o problema sou eu. Claramente. Fiquei muito interessada com as histórias do Ivan Kuryakov, que é um russo que recolheu uma série de histórias. Não me recordo nada sobre o sexto, e o sétimo era o Hans Christian Andersen. Claramente, ao longo do livro todo, nós percebemos que o autor gosta muito do Hans Christian Andersen, que por acaso, como é daqueles que me passam completamente ao lado. Ao ponto de eu acho que não tenho nenhum livro dele nas minhas estantes, neste momento. Porque, lá está, isto também é o que eu digo. O problema com este livro, se calhar, também tem a ver com a minha perspectiva em relação aos contos tradicionais. Porque a minha primazia em relação aos contos tradicionais tem sido mais recolhas que tenham sido feitas junto a pessoas, portanto, pessoas normais, e alguns destes autores não eram pessoas comuns, obviamente que não poderiam ser. A maior parte das pessoas que fizeram recolhas não poderiam ser pessoas comuns, porque a maior parte das pessoas comuns não tinham literacia para poder escrever os contos ou fazer a recolha dos contos. Um bocadinho de rabo na boca é o meu problema, não é? Pois, um bocadinho. Mas pronto. É uma leitura interessante. Obviamente que a minha TBR aumentou um bocadinho mais. Alguns só fez com que ficasse com vontade de chafurdar mais naquilo que eu já tenho de contos tradicionais, que é bastante substancial aquilo que eu tenho. Não só de algumas coisas nacionais, não muitas, mas algumas. Eu estou a olhar para baixo porque estes livros são os livros que estão na estante à minha frente e são a parte de baixo são a base, exatamente, a base da estante. E mais do que um sentido. Mas pronto. Achei redutor em algumas coisas. Fiquei ali um bocado na dúvida com algumas das escolhas que foram feitas neste livro. Porque, por exemplo, numa das notas de rodapé, a referência que é feita a um livro, que por acaso conheço da sua existência, está completamente errado. O título do livro está errado. O título que é mencionado neste livro não é o título que é real. Portanto, houve aqui algumas coisas que eu fiquei... que me fizeram duvidar de algumas das fontes do livro. O livro continua a ser interessante. Pronto, não sei se é um problema desta edição, eu não quero apontar dedos, nem quero ir ver a edição original para dizer o problema é deste, o problema é daquele. Não, ok, tá. Fiz a leitura do livro, foi uma leitura interessante.
E agora vou a seguir para das duas uma, ou as recolhas feitas diretamente pelos autores, ou pelos contos mesmo, por exemplo, como o caso deste, do Tale of the Tales, ler a coisa original, não na língua original, porque uma parte das línguas eu não sei, não consigo ler, não leio muito bem em francês, não leio bem em árabe, não sei ler sequer, não sei ler russo e também não sei ler italiano, portanto a minha única solução é ler em português, que a maior parte deles não existem traduzidos para português. Ler em inglês, aquilo que estiver traduzido para inglês, ou ler em espanhol, se estiverem traduzidos para espanhol. Mas pronto, foi uma leitura interessante. Foi assim um livro que eu tive mais desilusões, até porque aconteceram coisas que é estar a parar de ler e questionar partes do livro ou partes de tradução. Que é uma coisa que eu detesto que me acontece, não me acontece muitas vezes, e portanto foi assim também uma leitura um bocado mais sui generis. Mas pronto, tirando isso, acho que é um bom ponto de começo, sim, ponto de começo sou mal. Não é um mau sítio para começar a ler sobre pessoas que foram contadores de histórias e que escreveram em formato de livro, tornaram os seus contos em algo mais substancial e que ajudaram na disseminação dos contos tradicionais e naquilo que eles são nos dias de hoje, ou que já foram, mas definitivamente não é talvez a coisa mais cientificamente correta ou a coisa mais completa sobre contos e sobre as pessoas que contam contos. Foram estes os livros, portanto, os outros 7 livros que eu li em janeiro. Vamos ver se fevereiro corre tão bem como janeiro. No geral foi tudo boas leituras, tirando esta que teve assim uns altos e baixos, mas não posso dizer que tenha sido uma má leitura. Só que teve assim uns altos e baixos, pronto. A melhor leitura sem dúvida que foi este Terry Pratchett e Summer Tree foi uma surpresa. E o facto de ter lido livros da Couve e livros do Farol também foi uma surpresa, porque eu acho que já há muito tempo que eu não lia tantos livros. Talvez também tenha tido a ver com uma nova maneira, uma maneira que eu decidi ler este ano, que é começar um livro e obrigar-me a não começar outro enquanto não terminar aquele. Em janeiro resultou bem, vamos ver até quando é que resulta bem. Poderá não resultar bem nos próximos meses, porque tenho a tendência para começar 5.000 livros. Terminar nenhum. Mas enfim, e as vossas leituras? Espero que tenham lido bons livros em janeiro. Preferência sempre sem muitos altos e baixos. Não interessa se foi muito ou se foi pouco, o que interessa é que vocês tenham gostado daquilo que leram ou que tenham tido uma experiência interessante de leitura, na minha perspectiva, obviamente. Por hoje é tudo e até o próximo vídeo.